Eu descobri já há 1 ano e meio, 2 anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível que me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio em muitos momentos de desequilíbrio, de dificuldades. E a partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar, porque é uma experiência fantástica. E ela funcionou como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda os bons momentos. Você faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida desde então. Me fala de um instante seu com Deus. É muito difícil falar de Deus, é muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. E para ser prático, no mundo que a gente vive, para sentir tem que ser a realidade. Eu tive essa experiência. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Mais claramente para mim, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei a agradecer no que eu estava fazendo a última volta. Eu comecei a agradecer, porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato, a corrida. Em torno daquela ansiedade tremenda, daquela tensão. E eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme. E é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória e eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive que pouca gente tem ou teve. Eu prezo muito isso. Que bonito. Senna, que Deus te abençoe sempre. Você também. Amém. Amém. Senna vem para completar a 6ª volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto.
relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir os 300. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir os 300. No meio de todo mundo fazendo pergunta pro Senna, você foi o cara que fez o Senna parar e quase chorar. Eu tive o privilégio de cobrir os últimos 3 anos da vida do Ayrton Senna. Era a minha incumbência, seguir os passos do Ayrton Senna, combinando com um fim de semana trágico de Imola, que eu conto muito no livro também, os detalhes da morte. Foi a notícia mais triste que você... Indiscutivelmente, porque você tem que se preparar psicologicamente para anunciar a morte de alguém. Era um fim de semana totalmente atípico, né? Porque algumas coisas a gente consegue explicar. Eu estava fazendo uma matéria que ficou no texto pela metade no computador, que era sobre os perigos da curva Tamburello. E eu ia entrevistar o Ayrton Senna sobre isso quando surgiu o acidente do Rubinho Barrichello. O Barrichello quase morreu. No dia seguinte, Roland Ratzenberger morreu. O Senna veio me confidenciar, olha... O Ratzenberger morreu na pista, eles estão mentindo, dizendo que ele morreu no hospital, porque pela lei italiana a corrida teria que ser suspensa quando acontece um sinistro. E existem muitas evidências de que o Senna morreu na pista e não no hospital, conforme foi anunciado. Quando eu cheguei no Hospital Maggiore, eu fui um dos primeiros a chegar, eu tinha consciência de que eu ia anunciar a morte dele e me coloquei numa situação... É claro que ele morreu na pista. Olha, tem várias evidências. Até hoje, oficialmente, ele morreu no hospital. Os médicos sustentam até hoje. A Maria Isabel Fiandre, que era chefe do setor de reanimação, até hoje defende que ele morreu no hospital. Mas existem muitos detalhes... Foi aquela curva que levou ele à morte, pô. Olha, quando ele tem aquele espasmo muscular, que ele move a cabeça, muita gente acha... Entendeu? E o próprio Bernie Eccleston confidenciou isso, que ele morreu na pista, entendeu? E existem várias coisas... Se não fosse aquela curva, ninguém tinha morrido. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá para anunciar a morte dele, eu procurar uma palavra simples, uma expressão simples, que representasse respeito, porque era como se o brasileiro estivesse perdendo um ente querido, o irmão, o filho. Você se emocionou? Me emocionei, claro. Eu tinha que mostrar uma certa emoção, mas eu não podia perder a precisão das informações. E a frase que eu usei, que até hoje ela é lembrada... Na hora do almoço de domingo. Exatamente. Então, eu falei, morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Ela foi uma frase que deu a dimensão do que estava acontecendo, né? Mas, enfim, eu trabalhei muito depois da investigação da morte do Senna e descobri uma imagem que a Foca negava a existência, que era a imagem do onboard camera. Eles diziam que não tinha imagem nenhuma, mas eu consegui uma série de evidências que essa imagem existia, pressionei o Bernie Eccleston com essas informações e ele acabou, não, tá certo, essa imagem existe. E ele me mandou a imagem, só que a imagem ela mostrava toda a última volta do Senna, só que com um detalhe importante, Danilo. Quando chegava no momento do impacto contra o muro da Tamburello, a imagem é misteriosamente cortada. Eles deram a informação oficial de que a imagem foi cortada porque o diretor de TV cortou para uma outra imagem. Não existe, eu nunca encontrei um profissional de televisão que tenha acreditado nessa explicação. Por que eles terem? Qual teria sido o motivo real de terem cortado? Manipular, porque você sabe que na provaria que ele morreu na pista. Não. Manipular as causas do acidente. Você acha que houve um processo enorme. Os dirigentes da Williams que tinham feito mudanças não previstas dentro
dentro do carro do Ayrton Senna, eram provas para perícia, e dentro da Fórmula 1 existe todo um establishment, um sistema onde um protege o outro, e isso acabou sendo importante, né? Não que eu ache que a Williams tivesse responsabilidade, as mudanças que aconteceram no carro do Ayrton Senna aconteceram com a anuência do próprio Ayrton, diga-se de passagem. Mas isso evitaria muitos problemas para a própria Williams, e dentro da Fórmula 1 todas as equipes elas estão muito unidas junto com a própria direção. A máfia da Fórmula 1. Com certeza.